Abra sua Bíblia comigo. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2 e o versículo de número 46. Glória a Deus. Lucas 2, 46 diz assim: 3 dias depois, acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Pegou? É isso? E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera? E desceu com eles para Nazaré. Era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e diante dos homens. Amém, irmãos? Irmãos, nós estamos lidando nesses dias com uma geração que se conformou em ser morno, que se conformou com a mornidão, que não é quente, que não é frio, mas que se conformou a levar o evangelho na boa, vamos dizer assim. Não, querido, o seu evangelho precisa ser intenso, porque eu vou te falar uma coisa: isso é que nem um casamento. Às vezes esfria o amor, esfria o companheirismo, às vezes esfria a alegria, mas tem uma aliança ali. Ali tem uma aliança. Amém, querido? E tudo que tem uma aliança, ele precisa ser nutrido e regado. E eu tenho visto uma geração que se conforma em ser morno, uma geração que vive tentando escapar da dor do treinamento, da dor do aperfeiçoamento, porque aperfeiçoar dói, treinar dói. E eu e você precisamos estar submissos a isso. Por quê? Porque nós nunca mais vamos viver. Do dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu nunca mais vou viver do meu jeito. E eu sempre pergunto isso: se você queria viver do seu jeito, por que então que você entregou sua vida para Jesus? E você não vai conseguir viver do seu jeito. Não, pastor, porque é impossível. Aquele que já experimentou o dom de Deus, ele consiga ser feliz fora disso. É impossível, irmãos. Essa semana eu li uma frase que eu achei muito interessante. Dizia: às vezes dói como nunca, para não doer nunca mais. Às vezes dói como nunca o momento que você está passando, mas é para não doer nunca mais. Às vezes você está passando um momento difícil, mas esse momento é pedagógico, e eu e você precisamos aprender. Então eu e você não precisamos compreender tudo. Nós precisamos ter uma visão correta de Cristo. Por que Cristo me chamou para viver isso? E essa noite eu queria gastar esse tempo de culto para trazer para a gente uma cosmovisão do reino de Deus. Ou seja, o homem, a mulher que vive no reino de Deus, qual é a cosmovisão que ele precisa ter? Entregar para o Senhor os seus sonhos é fácil. Por quê? Porque você não viveu ainda. O difícil é entregar para o Senhor as suas culpas, as suas derrotas, as suas decepções, os seus medos.
Porque é mais difícil entregar o que você já viveu do que o que você não viveu ainda. É muito difícil entregar o que você já viveu. Onde você perdeu, onde você sofreu, onde você se decepcionou. A gente está sempre tentando proteger esse lugar, para que a gente não passe por isso de novo. E eu te falo, se isso não deixou coisas boas em nós vamos ter que passar de novo. A gente está sempre tentando proteger o lugar ferido. E eu vou te falar, e se isso não nos curou, nós vamos ter que fazer a prova de novo. Querido, ele na igreja primitiva, Jesus na igreja primitiva, ele não mandou os discípulos como ovelhas, ou melhor, como predadores. Ele mandou como ovelhas. Ele disse: vocês vão ser enviados como ovelhas em meios de lobos. Então, para você ter uma ideia, a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus e quer viver uma vida sadia na presença de Deus, você não está aqui para ser predador, está aqui para ser presa. É por isso que senta todo mundo junto no mesmo lugar. É por isso que é comunidade, é igreja. Porque é pedra ralando pedra, não é tijolos. Fazer um altar de tijolos é fácil, é tudo o mesmo naipe. De pedra é difícil, porque tem pedra redonda, tem pedra quadrada, tem pedra lascada, tem pedra áspera. E você vai ter que ir uma encaixando na outra até formar aquele altar. O altar do Senhor é feito de pedra, a igreja é pedra viva, não é feito de tijolos. Se você ler Jeremias, eu creio que está na Bíblia. Se você ler Jeremias, você vai ver uma coisa: que Deus não recebia sacrifício em altares de tijolos, só em altares de pedra. Sabe o que eu aprendo aqui? Que sacrifício só é possível com pessoas diferentes. Porque é muito mais fácil eu deixar a igreja porque eu não concordo. É muito mais fácil eu sair do lugar porque tem muita gente. Eu vou congregar em casa, eu vou buscar Deus em casa. Não, é na igreja que nós somos aperfeiçoados. Amém? É na igreja que nós somos aperfeiçoados. Até cachorro entrou aqui hoje, viu, irmão? E alguém me perguntou: por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta está aberta, irmão. E por que ele saiu? Porque ele entrou, ele não vai ficar aqui para sempre. Daqui a pouco você vai embora também. Amém? Vai dar certo. Esses tapetes baratos que vocês compram. Glória a Deus. Então, na igreja que eu sou tratado, é na igreja que eu sou abençoado, é na igreja. Não deu. Não tira. Deixa aqui que eu quero cair umas 3 vezes aqui ainda. Então é muito mais simples você viver isolado. E a Bíblia fala no capítulo 18 de Provérbios que quem busca o isolamento, quem se isola, busca a sua própria ruína e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Aquele que se isola, ele busca a sua própria ruína. Agora nem eu posso errar o versículo que eles botam ali atrás, né, irmão? Né? Então ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria de Deus não é bom que o homem esteja só. A narrativa negativa da criação não é bom que o homem esteja só. Isso não serve só para casamento. Isso é a unidade do corpo, é um curando o outro, trabalhando no outro. Então eu e você precisamos viver uma cultura de reino. E a cultura de reino é coletividade, irmãos. Esse texto aqui, ele representa para mim uma cosmovisão. Porque, como assim, pastor? Uma cosmovisão que você tem do Evangelho é que vai governar você. O que você vê quando você olha para frente? O que é que você vê? O que é que você espera do mundo? O que é que você espera de Cristo? O que é que você espera da igreja? O que é que você espera, irmãos?
Por quê? Porque você tomará decisões de acordo com a sua cosmovisão. Qual é a cosmovisão que você tem do Evangelho? Deixa eu te explicar isso melhor. Aquela irmã querida, chamada Madre Teresa de Calcutá, uma mulher que viajou para os lugares mais pobres da terra, uma mulher que cuidava de leprosários. Um dia ela chega em Nova York, ela olha para aqueles prédios e ela solta uma frase que ficou conhecida no mundo: eu nunca vi um lugar tão pobre como esse. Por quê? Porque a cosmovisão dela era moral, não era material. Então, o que é que te impressiona? São coisas ou são vidas? O que é que te impressiona? Porque é fácil às vezes impressionar pessoas ambiciosas. Quem você acha que cai no conto do bilhete premiado? É o ambicioso, irmão. Porque o ambicioso é fácil você impressioná-lo. Mas aquele que tem uma cosmovisão espiritual, que ele espera algo além deste mundo. E Jesus deixou claro para os seus discípulos, ele disse: olha, vocês que deixaram tudo por mim, vocês viverão e ganharão 100 vezes mais nessa vida e na vida que está por vir. Sabe o que Jesus está dizendo? Não espere só dessa vida, porque o homem que espera só dessa vida é o mais miserável dos homens. A vida não termina quando Deus tirar o seu fôlego de vida. Para mim a vida vai começar ali. É como se você estivesse fazendo um vestibular agora, irmãos. E se você for bem no cursinho, você vai viver a vida eterna com Cristo. Aleluia! Aleluia! Então qual é a cosmovisão que eu tenho da igreja? Eu vou lá domingo, me reúno, falo 2h30, fico lá, depois a gente vai comer lanche e vamos para casa, e segunda a vida continua, é a vida que segue. Não, irmãos, não. A cosmovisão que eu tenho do reino de Deus, ela que vai ditar as decisões que eu preciso tomar. E qual era a visão que governava a vida de Jesus desde 12 anos de idade? Desde 12 anos, Jesus um dia, eles estão em Jerusalém, seus pais, eles se perdem dos seus pais, e eles acharam ele, foi 2 ou 3 dias depois, e ele estava no meio de doutores, no templo lá. E a mãe disse: meu filho, o que você fez isso? Ele disse: por que você estava me procurando? Qual era a cosmovisão que governava ele? Tratar dos negócios do meu pai. Desde 12 anos ele já tinha uma visão, uma cosmovisão. Eu estava tratando dos negócios do meu pai. José e Maria chegaram, ele se submete, a Bíblia diz que ele segue os pais e é submisso a eles. O que é que eu aprendo aqui? Ele tinha uma cosmovisão, mas ele sabia que ainda não era o tempo. Ele estava submisso a pai e mãe. Ele estava submisso aos seus líderes, à sua família. Ei, Deus tem algo com você, talvez ainda não é o tempo, mas já está escrito, meu irmão. Deus tem algo com você e talvez ainda não é o tempo, mas já está escrito. Se prepare, porque a qualquer momento você entra na água, o Espírito vem sobre você, ativa o que tem aí dentro, e tudo que tem aí dentro vem para fora, e você passa a andar numa velocidade que você nunca andou na sua vida. Alguém dá um glória a Deus. Aí você fica: será que é isso mesmo? Será que vai acontecer? Eu era criança, eu me lembro, hoje eu me lembrei disso lá em casa. Eu me lembrei disso lá em casa. Eu era menino, tinha 8, 9 anos. Nós brincávamos na casa do meu avô, o seu Noca e a dona Moringa, meus avós. Eles eram presbiterianos. Nós amarrávamos o fio de ferro na cadeira e ficava brincando de culto. Abria o inário e ficava cantando hinos do inário. E era muito bom abrir a Bíblia na casa do meu avô, porque sempre tinha dinheiro dentro. Eles já estavam mais velhos, eles esqueciam do dinheiro dentro. E agora a gente já tinha dinheiro para oferta também. A gente já estava brincando. Eu saí dali, me perdi, meus pais se separaram, a gente se perdeu nas drogas. Mas tinha uma cosmovisão de reino lá dentro, irmãos. Estava lá dentro, e um dia que as águas se abriram para nós entramos nelas, e o Espírito Santo veio. Eu quero dizer para você que já está tudo aí dentro.
Por favor, não é porque não está acontecendo agora. Jesus estava lá dando um show aos epicureus, dando um show de teologia, falando coisas inefáveis, fazendo perguntas, que aqueles homens ficaram: uau, esse menino só tem 12 anos. Mas quando o pai e a mãe chegam, a Bíblia diz que ele vai embora com o pai e a mãe se submete a eles. Estava dizendo: eu sei o que vai acontecer, ainda não é o tempo. Um dia ele sai, entra no Jordão, o Espírito vem sobre ele e agora a palavra muda. Ele diz: não ouve mais ali, ouve aqui. Não está mais lá no templo. Agora esse é meu filho amado. A palavra está com ele agora, ouve ele. Ei, se prepare. Não é porque não está acontecendo agora, não desista, porque não está acontecendo. Ei, a realidade é o que está dentro de você, não é o que está fora de você. E você nunca vai viver nada aqui fora sem viver aqui dentro primeiro. Você tem que acreditar no que você carrega, para depois você desfrutar o que você vai viver. Dá glória a Deus aí. Aleluia. Aleluia. Irmão, eu sempre acreditei. Quando nós voltamos para Jesus com 28 anos, hoje eu tenho 57, faz 29 anos. Eu sempre acreditei. Eu acreditei quando era só uma bicicleta. Eu acreditei quando eu entrava, tinha que entrar pela catraca do ônibus, pedir para o cara deixar eu descer por trás, que eu não tinha dinheiro. Eu acreditei. Não estava acontecendo nada aqui fora, mas a cosmovisão estava aqui dentro. Porque a cosmovisão que você tem do reino de Deus, você vai tomar decisões por ela. Se você desistir agora, você vai tomar decisão por ela. Está aí dentro. Cutuca alguém que está do seu lado, diga: está aí dentro. Sua visão não pode incluir só você. Ela não é de Deus quando ela inclui só você. Mudou aqui o tempo. Havendo despressurização, máscaras cairão ao seu lado. Aleluia. Aleluia. Mudou aqui. Mudou aqui. O ambiente é profético. Deus trouxe você aqui. Deus trouxe você aqui para ouvir isso. O ambiente é profético. O mundo está preparando você para viver uma cadeia de domínio, irmão. Nós estamos sendo preparados para que sejamos dominados pelo comércio, pela indústria, pela mídia, pela cultura, pela ideologia política, pela ideologia de gênero. O mundo está tentando controlar a sua vida, está tentando preparar a sua mente para um ambiente de domínio, de controle. Uma cadeia de domínio que determina o que você vai ser, o que você vai ter e o que você vai fazer. O sistema treina você para uma cosmovisão materialista. Ou seja, você precisa ter aquilo. O sistema vem treinando as pessoas para ter uma cosmovisão materialista. Quando eu tiver aquilo eu vou ser feliz. Você vai ver, você vai chegar ali e você vai ver que felicidade não é aquilo. Eu vou falar para você, eu já estive em mais de 50 nações pregando o Evangelho. Eu já preguei em ambientes para mais de 100 mil pessoas. E tudo que eu queria no começo, quando eu e a Iraci nos convertemos, era eu queria ser um pregador. Vou pregar no ginásio, vou pregar no estádio, vou pregar nas nações. Nós já viajamos o mundo, irmãos, pregando o Evangelho. Já vimos auditórios hindus, muçulmanos, idólatras. Mas não tem lugar ainda mais precioso de se estar sozinho com Ele. O lugar mais precioso de se estar é sendo ministrado por Ele. Porque pessoas podem te aplaudir, podem te reconhecer, mas nunca te darão o que só Ele pode te dar. O que só Ele pode te dar, o que só Ele pode te dar. E tem uma coisa que Ele pode dar que ninguém outro pode dar: é nova vida, novo tempo, novo começo, vida eterna. Só Ele pode fazer isso por você e mais ninguém. Sim, só Ele pode fazer. Sim,
Segura. Uma cosmovisão para consumirmos mais do que precisamos, comer mais do que precisamos, ter mais do que o necessário. Isso é uma cosmovisão materialista, sistemática, que quer treinar sua mente e sua alma para viver dessa forma. Sabe? Bota aqui para mim 1 Samuel, capítulo 4. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. Hastes na sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. Adiante deles ia o escudeiro. Por que está tudo escrito isso aí? O capacete dele era assim, a espada dele era assim. Meu Deus, as ombreiras, a couraça. Meu Deus, você viu o tamanho dele? Por que a Bíblia declara tudo isso? Porque alguém viu e fez questão de anotar. E todo mundo olhava para aquele homem e só via isso. Bronze para todo lado, altura, expansão, quiomão. Ninguém vai vencer esse cara. Aí chega um menino de fora e consegue ver o que ninguém consegue ver. Versículo 7, bota aqui para mim o versículo 7. Ou melhor, o versículo 26, perdão. Coloca o versículo 26 aqui para mim. Versículo 26, não é o capítulo 26. Capítulo 17, o versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Todo mundo viu o exército, bota lá. Só muda quando eu pedir. Todo mundo viu a couraça, viu o escudo, viu o capacete, viu a espada. Mas o Davi viu o que ninguém viu, que ele era incircunciso. Davi disse: ele não tem pai. Do que adianta ter tudo aquilo para mostrar e não ter paternidade? Quem é esse incircunciso? Davi viu que ele era incircunciso. Sabe como chama isso? É você ver o que ninguém vê. Você está assustado porque está vendo coisa que todo mundo está vendo. Mas você tem que ir além, você tem que ver o que ninguém vê. Se você quer viver o que poucos vivem, você não pode fazer o que muitos fazem. Sabe, Davi olhou para aquele homem, ele não viu capacete, ele não viu tamanho, ele não viu espada. Tanto é que ele pegou a espada do cara e arrancou a cabeça dele depois. Beto, ele não viu nada. Ele disse: esse cara não é circuncidado. Ele não tem paternidade. Do que adianta ter tudo isso e não ter paternidade? Depois que Davi derruba e mata o gigante, Davi vem com a cabeça do gigante e com a espada na mão. Saul faz uma pergunta para Abner. Saul pergunta assim, Gladys: de quem é filho esse menino? Ou seja, não tinha nada para mostrar. O menino chegou lá de estilingue, de havaiana, de conga. Quem já usou conga aqui sabe que é horrível. Você ia para a escola de conga, aquele negócio esquentava, irmão, na frente, derretia os dedos da gente. Davi não tinha nada para mostrar, mas Saul percebeu que ele tinha paternidade. Sabe o que é cosmovisão? É você saber quem você é aqui dentro.
Cosmovisão é você saber que você é crente em Jesus Cristo. Mas eu não tenho um carro, mas você não precisa ter agora. Talvez não é o momento de você ter. Ah, mas eu não tenho nada, não apareço. Mas o diabo sabe quem você é. Ele sabe quem você é. Porque quando você abre a boca ou estende a mão, o ambiente muda. E sabe por que o ambiente muda? Por causa da cosmovisão, daquilo que você carrega. E você entende que aquilo que Deus te deu não tem a ver só com você, tem a ver com o propósito de Deus. Irmãos, do que adianta ter escudo, ter espada, ter... que adianta? Do que adianta ter Ferrari e não ter vida? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta? Aleluia. Quando começou a pandemia, eu estava lendo uma reportagem da filha do dono do Banco Safra, que morreu na pandemia. O dono do banco morreu na pandemia. Ela escreveu assim no seu Twitter: tudo que meu pai queria era respirar, e todo o dinheiro que nós temos não pôde comprar o ar para o meu pai. Eu olhei para aquela mensagem ali no Twitter e pensei: Deus, só o Senhor é o dono da vida. Sabe, irmãos, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Uma vida semelhante à de Cristo. Irmãos, uma vida sem sofrimento não tem nenhuma semelhança com Cristo. Uma vida sem passar poucas e boas não tem nenhuma semelhança com Cristo. Cristo não prometeu vida boa para ninguém. Ele só disse: eu estarei com você todos os dias. E você pode estar passando no vale da sombra da morte, mas se Ele prometeu que Ele está com você todos os dias, pode olhar para o lado ou pode olhar para cima. É melhor olhar para baixo. Não, é melhor olhar para cima, porque abaixo de você não tem nada, mas acima tem. Olha para cima e você vai ver, porque isso Ele prometeu. Eu vou estar lá, Luiz. Depois, irmão, de superar o sofrimento, o seu coração vai estar cheio de compaixão, o seu coração vai estar quebrantado. Por isso, quando a pessoa começa a passar dias difíceis, ela perde a visão, ela perde a noção, porque ela não sabe o que fazer. Puxa, eu vivi até aqui, ganhei dinheiro, fui abençoado, e agora? Vou morrer assim? Não, bebê, você não vai morrer. Fica tranquilo, descansa, descansa, guarde seu coração, porque quem está vivo nunca morrerá. Agora você precisa ter uma cosmovisão do que é vida, do que é vida eterna. Senão a sua vida vai se prender somente em alguns anos. A Bíblia diz que a vida do homem é de 60 a 70. Alguns por sua robustez chegam a 80. O que passar disso é canseiro e enfado. Então esse é o limite. Mas a Bíblia diz que na sua velhice ainda darão frutos e serão viçosos e florescentes. Amém, irmãos? Agora a sua vida não termina quando Deus tira o fôlego de vida. Se você tem uma cosmovisão de continuidade, amém? O que o sofrimento me ajuda? Ele me ajuda a ficar melhor. Eu fico mais doce, doce como mel. Eu fico mais doce. Seu coração vai estar mais cheio de compaixão. Seu nível de perdão aumentará. Você não vai ser mais comido vivo pela culpa. Amém? Você não vai mais ser comido vivo pela culpa, porque a culpa vai bater. Amém? Mas a couraça de justiça do Senhor vai te cercar e te guardar. Irmãos, guarde isso no seu coração. Talvez você não acredite dessa forma. Talvez você tenha outra forma de crer, e eu respeito, mas não concordo. O que aconteceu me tornou no que eu sou. Então o que aconteceu precisava ter acontecido. Foi bom ser afligido para que eu aprendesse a guardar os teus decretos. O que aconteceu comigo me tornou em quem eu sou. Então o que aconteceu comigo era necessário ter acontecido. Tudo que aconteceu tinha que acontecer para eu me tornar quem eu me tornei. A Bíblia diz que nós temos o ministério da reconciliação. Depois você lê 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 13 a 21. Ele nos reconciliou com Ele. Então se isso tudo é para me reconciliar com Ele, a ferida é necessária.
A ferida é necessária, a alma precisa ser ferida, o corpo precisa ser ferido, o espírito não, porque o espírito está pronto. O espírito está pronto, irmãos, mas a carne é fraca. É uma ilusão você achar que o estado natural correto de Deus a uma pessoa é viver sem ferida e sem sofrimento. Não tente espiritualizar a carnalidade. Não tente, está mal. Está mal, você tem o direito de ficar mal. Tomara que não seja hoje. Mas você tem o direito de acordar mal. Você tem o direito de não estar bem naquele dia. E como é que eu faço? Quando você está alegre, celebre. Quando está triste, aprenda. Aprenda. Fecha a boca. Fica quieto. Se você quer usar um colete, não adianta, irmão. Vou mergulhar, vou usar um colete para não naufragar. Vou botar um colete para não tomar bala. Vou proteger o meu fracasso. Vou me proteger do fracasso e da mágoa. Querido, quem faz isso certamente não conhecerá o verdadeiro amor de Deus. Se nós não sabemos quem nós somos, nós não vamos fluir como devemos. Se eu não sei quem eu sou, eu nunca vou fluir como eu devo. Agora, quem eu sou está naquele que me criou. Eu não descubro quem eu sou olhando para mim. Eu descubro quem eu sou olhando para Ele, porque nele está a minha identidade. Foi Ele quem me criou. Então, para me conhecer, eu preciso conhecê-lo primeiro. Senão eu vou estar sempre querendo ser uma coisa que eu não sou. Mas quando eu olho para Ele, olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Porque quando você olha para Ele primeiro, Ele te organiza naquilo que você tem que ser, que você tem que ter e que você tem que fazer. Meu irmão, isso é evangelho. Pastor, mas eu tenho muito orgulho. Eu também. Eu também tenho. Bota aqui para mim Tiago capítulo 4 e versículo 1. Aleluia. Você está bem? Está tudo bem? Isso, dá uma relaxada. Quer ficar de pé para mexer um pouco? Não, está tudo bem? Tiago 4:1 diz assim: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na nossa carne, na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis. Algumas traduções dizem adúlteros. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras, é com ciúme que por nós anseia o Espírito? O que está escrito aqui? Que o Espírito tem ciúme de mim? Quando você trai ele por alguma outra coisa, ele tem ciúme. Querido, né, irmão? Que querido, né? Ele tem ciúme. Aleluia. Que Ele fez habitar em nós. Antes Ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ninguém consegue resistir ao diabo sem primeiro se sujeitar a Deus. Ninguém vai conseguir vencer Satanás sem primeiro se sujeitar a Deus. Vamos lá, 8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Como é que é isso? Ele está dizendo para me parar de rir e chorar? Ele está dizendo: afligi-vos, volta lá no 9. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Vai. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. O 11 e o 12 ainda. Irmãos, não faleis mal. Aqui não devia ter postado, né?
Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas és juiz. E há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o teu próximo? Ó, irmão, você pode repetir o uau? Glória a Deus, que uau bonito, irmão. Glória a Deus. Pastor, mas como é que eu detecto o orgulho em mim? Irmão, orgulho é que nem mau hálito. Quem tem não sabe que tem. E sabe quem é que tem mau hálito? Quem não tem amigo para olhar para ele e dizer: cara, vai escovar o dente. Quer uma balinha? Porque se você tem amigo, você não tem mau hálito. E quem é que tem orgulho? Quem não tem amigo. Porque se tem amigo, o amigo confronta. Eu disse: cara, para, isso aí é orgulho. Não só. É orgulho. Como é que eu detecto o orgulho que vive em mim? Primeiro, quer notar? Quando você melhorou sua performance, mas não a sua busca. Você ficou bom em tudo que você faz para Deus. Paulo disse que deixava tudo para ganhar a Cristo. Paulo já fazia tudo para Deus. Ele disse que eu deixo tudo por causa de Cristo. Filipenses 3, 7 e 8. E ele chama o resto de refúgio. Então, quando você buscar o Senhor, não busque e não pergunte até quando. Busque até nada mais importar para você do que a Cristo. Quando é que eu sei que a minha busca está dando resultado? Quando eu buscar até nada mais se importar, até Ele ser prioridade. Isso não vai me tornar, como chama? Uma pessoa assim que é fanático? Não, pode ficar tranquilo. A religião te torna fanática, o amor de Deus não. Amém? Você está melhorando sua performance e sua busca, e não a sua busca. Você está quebrando recordes toda semana de jejum, de oração, de ir no monte. Cara, você ficou bom pra caramba. Mas a sua busca por Cristo, por amor a Cristo, ela não alterou em nada. O que alterou foi a sua performance, o seu serviço. Seu coração está orgulhoso porque melhorou a sua performance, mas o seu coração não tem a mesma paixão por Cristo. Deus não quer que eu busque, Ele quer que eu queira buscar. Eu tenho que querer Ele. Não é só ir, é ir porque eu quero. Amém? Buscar com paixão, sem distração, com paixão sobrenatural. E o pior, irmão, práticas espirituais podem produzir arrogância. As pessoas evangélicas, pseudos evangélicas que eu conheço, que são mais arrogantes, são aqueles que têm mais práticas espirituais. Depois você lê, eu não vou ler porque tem 23 versículos, mas depois você lê Colossenses capítulo 2 inteiro, estuda na sua casa o capítulo 2, dever de casa para domingo. Colossenses capítulo 2, estude na sua casa. Você vai ver ali o cuidado que eu preciso ter, cuidado com o que vos ensina. Paulo está ensinando em Colossos, ele está dizendo: não use sacrifício da carne para gerar espiritualidade. Carne não se sacrifica, se mata. Então não adianta você sacrificar a carne para gerar espiritualidade. Não adianta. Se a santidade que nós alcançamos é só fruto do nosso esforço e da nossa performance, isso não é santidade, é orgulho religioso. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Porque certas práticas espirituais produzem mais arrogância e soberba do que a espiritualidade. E se você ler, você vai ver Paulo dizendo que muitos em Colossos praticavam esses princípios carnais e filosóficos, usando o quê? Usando ideologias que não produzem espiritualidade. Então, quando cresce a minha performance, mas não a minha busca por Cristo, certamente isso vai gerar um orgulho dentro de mim. Segunda coisa,
Quando você não entende que tudo que precisa de arrependimento é pecado. Irmão, tudo que precisa de arrependimento é pecado. Lembra quando ele fala em Apocalipse capítulo 2? Ele fala para a igreja de Éfeso. O que é que ele diz para a igreja de Éfeso? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O que é que ele diz? Volta e te arrepende. Então amor, falta de amor também é pecado. Então pecado não é só fazer a coisa errada, é deixar de amar. Pecou? Pegou? Pecou não? Pegou? Pecado não é só fazer as coisas erradas. Tiago 4,17 diz que se está na tua mão o poder de fazer o bem e tu não fazes, cometes grande pecado. A falta de amor pelo próximo também é pecado. Deixar de tornar importante aquilo que é importante é pecado. E se eu empurrar meu cristianismo com a barriga, é porque ele tem pouca importância. Se eu não tenho mais a intensidade, aquela vontade louca, aquela paixão que me gera lágrimas, se eu não tenho mais isso, irmãos, certamente eu preciso me refazer no Senhor. Se eu botei o meu cristianismo no piloto automático, eu preciso me refazer no Senhor. Às vezes é muito perigoso o seu trabalho para o Senhor se tornar mais importante do que o próprio Senhor na sua vida. Eu estou no ministério e eu sei o que eu estou te dizendo. Às vezes eu tenho que parar o trabalho para voltar para o Senhor. Mas eu trabalho para o Senhor, mas eu tenho que parar o trabalho para o Senhor, para voltar para o Senhor. Por quê? Porque o trabalho se tornou mais importante do que o próprio Senhor do trabalho. Você está me entendendo? Aleluia. Terceiro, quando você não entende que o propósito da redenção é adoração. Ninguém, a redenção, a graça, Jesus te salvou, você não precisou fazer nada. Mas existe um lugar de redenção para você viver nele. E essa redenção vai trazer em você restituição de coisas que você deixou pelo caminho, que nós vamos deixando pelo caminho. Irmão, o propósito da redenção é adoração. Êxodo capítulo 4, quando ele manda Moisés e Arão ir falar com o faraó, ele disse: deixa meu povo ir para que me sirva e me adore no deserto. Ou seja, o propósito da redenção é adoração. O anseio do coração de Deus era sempre estar sendo adorado. Não que ele precise, mas eu preciso por causa da minha redenção. Enquanto mais eu adoro, mais redimido eu me torno, mais longe do pecado eu me torno. Eu estou falando de adoração. Amém, irmãos? Alguém perguntou assim na internet: por que eu já fui na igreja de vocês, por que vocês ficam pulando? Eu disse: porque a gente não sabe voar. Se a gente soubesse voar, a gente voava e não pulava. Mas não sei para que ficar pulando na hora da... porque a gente queria voar, queria pegar. Mas não é exagero? É exagero. Eu amo o exagero. É, pastor? É. Eu vou te falar, o problema da igreja não é o exagero, é o controle. O problema da igreja não está nos exageros. Deixa o menino rodar. O problema é o controle. Então por que fica pulando, dançando? Porque a gente queria mesmo era voar. Eu queria mesmo era botar uma tirolesa lá de cima. E na hora de chamar o pastor Luiz para pregar, eu descer de tirolesa. Uma ideia para o templo novo. Exagerado. Mas para que isso? É bom, irmão. É bom. O cara mais exagerado da Bíblia, que adorava a Deus, exagerado, que tirava a roupa, que tirava a coroa, que dançava, que pulava. Sabe como é que ele é conhecido na Bíblia?
como maior adorador das Escrituras, como homem segundo o meu coração. E também sabe como é que ele é conhecido na Bíblia? O maior guerreiro, porque adoração e guerra caminham juntas. Quanto mais você adora, mais guerreiro você se torna. Aleluia, alguém está me entendendo aqui? Então pula, dança, irmão, corre, fica à vontade. Aleluia, aleluia. Você está muito sóbrio. Aí, o que acontece? O povo disse, Moisés disse assim lá, cara, que coisa linda isso. Coisa linda isso, não estou falando do Lapa, estou falando daqui. Moisés diz assim para Faraó: deixa meu povo ir, para que me adore. Aí sabe o que Faraó faz? Não, eles estão ociosos. Aumenta o trabalho deles. Sabe quem é que aumenta o teu trabalho para você não adorar? E todo obreiro da casa do Senhor que só trabalha e não adora, serve mal. Porque serve segundo a sua vontade e não segundo a vontade de Deus. Serve do seu jeito. Ninguém dá glória a Deus para o pastor Luiz. Dá glória a Deus aí para Jesus. Deus está falando com você. Todo servo ele tem que ser adorador. Se não der tempo para fazer, a gente faz amanhã. Mas por favor, não saia do altar. A Maria sempre escolhe a melhor parte, irmão. O trabalho da Marta é importante, mas a Maria sempre, ninguém tira ela dali. Não tire ela dali, deixa ela ali. Mas tem que fazer a obra. Tem gente que não adora, só arruma demanda para quem adora. Arruma demanda para a igreja. Quer que a gente trabalhe o dia inteiro, todo dia. Não, irmão. Deus nunca vai se zangar com você porque você gastou meia hora a mais buscando a Ele. Deus nunca vai se zangar com você porque você disse, cara, hoje eu precisei ficar com Deus. Sabe, Deus falou comigo. Eu abri a Bíblia, rapaz, Deus falou comigo. Mas, meu irmão, tinha tudo para fazer aqui. Não, irmão, você pode adorar. Se o pastor brigar, não entendeu também. Deixa eu te falar uma coisa. Quem aumenta o teu trabalho para você não adorar é Faraó, ou líderes que têm a síndrome dele. Esse povo está muito ocioso, vão dar trabalho para eles não ter tempo de adoração. Então, irmão, o trabalho não impressiona Deus. Estou adorando. Mas está cheio de coisa para fazer. Faça você. E eu te garanto, quando você sair dali, pelo menos uns 30% do que você tinha que fazer já está pronto, já está resolvido. Por quê? Porque as coisas vão indo para o lugar na medida que Deus vai fazendo, irmãos. Tem uma cosmovisão correta daquilo que Deus quer de você. Ei, tem uma cosmovisão correta daquilo que Deus quer de você. Ler é importante. Só que a Bíblia não é a comida, a Bíblia é o menu. A Bíblia, ela não é a comida. A Bíblia é o menu, a comida é Cristo. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, esse permanece em mim. Você não se alimenta da Bíblia, você se alimenta de Cristo. A Bíblia é o teu menu. Você está me entendendo? Então vai para casa comer de Cristo hoje, irmão. A quarta coisa que eu identifico, que ainda tem orgulho em mim, quando você substitui profecias por frase de efeitos. Tem uma profecia reinando sobre a sua vida. Não substitua. Você vai viver o que você diz, não o que você ouve. O que você ouve muda você, o que você fala muda tudo ao seu redor.
E a profecia diz: eu abalarei céus e terra. Eu abalarei o Rio Grande do Sul. Eu abalarei Santa Catarina. Eu abalarei o Brasil. Eu abalarei o Oriente. Eu abalarei o mundo, para que o inabalável permaneça. Tem coisas inabaláveis que precisam permanecer, e aquilo que pode ser abalado será. Então guarde isso no seu coração. E a quinta coisa e última: como é que eu identifico orgulho em mim? Quando você tem vontade de fazer, mas não tem uma palavra para fazer. E você pega tudo e joga tudo em cima da sua vontade. Eu tenho uma vontade, mas não tenho uma palavra. Só a vontade pode deixar um rastro de problema. O dom que recebemos do Senhor pode se tornar um obstáculo para nós mesmos, se usarmos fora da palavra. O dom é para usar dentro da palavra. O dom é para usar dentro da ordem. Amém, irmãos? Tem um texto que eu amo muito. Isso mexeu muito na minha vida muitos anos atrás. O Salmo 73, do verso 1 ao 17. Quando o salmista está dizendo: eu tive inveja dos soberbos. Eu tive inveja dos soberbos. Ele disse: porque o Senhor prospera eles, o Senhor dá tudo para eles. Aí no versículo 21 a 28, você vai ver ele falando outra coisa. Ele diz: até que eu entrei no santuário de Deus. Aí no verso 25 ele já diz assim: o que tenho eu além de ti, Senhor? E não há na terra quem eu deseje mais do que tu. Aquele homem que estava com inveja do outro, Gladys, ele falou assim: até que eu entrei no santuário, assim, até que ele foi adorar. Quando ele adorou, ele disse: cara, eu estou invejando coisa nada a ver. O pastor já viveu isso? Já. Eu já quis ser o maior pregador do Brasil. Eu já quis ter a maior igreja do estado. Eu já quis ser o cara mais famoso do evangelho. É, pastor? Fui, eu quis. Faz tempo, mas eu quis. E graças a Deus que eu tenho amigos que falavam para mim que eu estava com mau hálito. Graças a Deus que eu tinha amigos que, de verdade, que diziam: você está com mau hálito. E eu queria bater neles, mas eles me deram uma balinha chamada misericórdia. E eu fui buscar Deus, e Deus disse: para que você quer ser grande? Para quê? Não está bom assim? Eu digo: está lindo, Jesus. Ele disse: Luiz, quem quiser ser o maior, seja como o menor. Faz anos isso, irmãos. Eu também quis ser, até que eu entrei no santuário. E quando eu entrei no santuário, eu também disse o que o salmista disse: quem tenho eu além de ti? Quem tenho eu além de ti? Textos como esse, como de Jeremias capítulo 12, versículo de 1 a 5, depois você lê. Quando Jeremias fica apavorado, ele diz: por que o Senhor prospera o caminho dos ímpios? Por que o Senhor, esses caras fazem tudo errado e o Senhor dá tudo para eles? Jeremias 12, de 1 a 5. Depois você lê. Jeremias ele já era considerado o profeta chorão, né? Ele está lá batendo. Aí no versículo 5, Deus responde para ele. Deus diz assim: se tu te fadigas correndo com os homens que vão a pé, como tu vais competir com os cavalos? Se tropeças em terra segura, como andarás nas florestas do Jordão? Jeremias está reclamando, dizendo: por que o Senhor prospera o ímpio? Por que dá tudo certo? Aquele cara faz tudo errado e dá tudo certo para ele. Por quê? Aí o Senhor responde para ele no verso 5: se te fadigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Ou seja, se nessa velocidade você já cansou, sabe qual é o nosso problema? É que a gente se compara. E quem compara, compete. E essa não é a cosmovisão do reino. Porque você não precisa se comparar com ninguém. Ele te amou. E no meio de 7 bilhões que permeiam a face da terra, Ele amou você.
Ele te deu um DNA que só você tem. A impressão digital do seu dedo é só você quem tem, ninguém mais tem. Ela é sua, é exclusiva. E não importa quantas milhões de pessoas permeiam a face da terra, você é exclusividade, propriedade exclusiva. Ninguém estaciona aí se ele não deixar. Aleluia. Então é nesse lugar que eu vim aqui hoje para tirar você dele, irmãos, e para te dar uma cosmovisão. Tira essa cosmovisão de sofrimento da sua vida. Tira essa cosmovisão de não ter vantagem, de estar sempre ser um perdedor. Tira essa cosmovisão de só declarar derrotas, porque essa não é a derrota que Deus tem para você, não é a vida que Deus tem para você. A cosmovisão de Jesus com 12 anos, ela determinou o que ele faria. Ele disse: por acaso eu não cuidaria das coisas do meu pai? Estava lá com 12 anos, já sabia o que fazer. Deixa eu te falar uma coisa: tem coisas que Deus colocou dentro de você que ninguém pode tirar de você. Mas você precisa ver isso, porque até que você se ame, até que você se considere, até que você acredite em quem você é, isso não é para você ficar soberbo nem altivo, mas para você ter, sabe, ter uma cosmovisão de reino de Deus. Deus me deu algo e não é para mim. Deus me deu algo e é para alguém. Alguém vai carregar isso. Isso que Deus me deu é para servir alguém. Deus me levantou, não é por causa de mim, é por causa de alguém. Oh, Deus me deu uma palavra, não é para mim. Se Deus me deu uma palavra, talvez não seja para mim. Reino de Deus não tem a ver só com você, porque se tem a ver só com você, não é de Deus essa visão. Visão que só inclui a gente não é de Deus. Eu preciso morrer. A preda da carne não se sacrifica, se mata. Matai a vossa carne, apresentando ela como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, levando ela para o altar. Mas não se sacrifica, se mata. Amém, irmãos? Ela não se converterá nunca. Um pastor um dia sentou comigo, o pastor José Rodrigues da MCM, me levou eu lá para lá no quarto dele, lá onde ele mora, na região de Goiânia, Trindade. O quarto dele é assim em cima, numa torrezinha. Ele fez lá, levou, sentou eu lá no quarto dele, disse assim: ó, Luiz, ele tem 84 anos hoje, 84, 85. Eu vou ir lá para lá, sentamos, ele falando: ó, Luiz, deixa eu te falar. Ele fala assim, meio goianês. Eu disse: ó, Luiz, rapaz, Deus está levantando você. Eu digo: amém, pastor. Ele diz: rapaz, vou te falar, quantos anos você tem? Na época eu tinha 52, faz uns 5 anos isso. Foi antes da pandemia, né, Lapa? Ele disse assim: ô Luiz, você vai ser muito tentado, viu? Você queria botar a mão na minha cabeça e dizer: receba o poder. Eu já ia cair na unção. Se Deus não me derruba, eu me jogo. E ele disse: ô Luiz, você vai ser muito tentado, viu? Tribulado vai ser. Eu digo: pastor, mas você tem 50, 52, mas quando você fizer 60, você vai continuar sendo? Eu digo: pastor, E quando você tiver 70, rapaz, você pensa que diminui? Pois só aumenta. Eu digo: não, o senhor está brincando. Ele disse: rapaz, eu vou fazer 80 anos. Na época eu ia fazer 80. E você sabe que o diabo não desistiu de mim ainda. Rapaz, eu estou um velho, 80 anos. Aquela palavra entrou no nosso coração. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. O diabo nunca vai desistir de você. E dá glória mesmo. Porque significa que você é um tomahawk, uma arma perigosa na mão de Deus. O diabo nunca vai desistir de você. E ele não vai trabalhar para você fazer a vontade dele, ele vai trabalhar para você fazer a sua vontade. Irmãos, tenha uma cosmovisão de reino coletiva. Pense no que Deus te colocou, aonde Ele te colocou e por que Ele te colocou. Isso não tem a ver com você. Isso tem a ver com o plano eterno de Deus, tem a ver com as próximas gerações. Deus vai te dar por causa da tua geração.
que precisa ouvir o que você tem, precisa ver quem você é. Amém? Amém? Quero deixar essa palavra, muda esse conceito de sofrimento, de miséria. Muda. Tem gente que tem cara de prejuízo, irmão. O cara olha para o cara, ele tem cara de derrota, de prejuízo. Por quê? Por quê? Porque ele se faz de coitado. Ele tem cara de prejuízo. Ele já entra no negócio para perder. Tudo que ele vai fazer, ele se derrota mesmo. Ele está sempre esperando uma tragédia. Ele vai viajar, ele espera que o avião caia. Ele vai viajar, ele espera bater o carro. Por quê? Porque já aconteceu tragédias com ele. Ele está sempre esperando uma nova. Mas nessa noite, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, eu quero declarar sobre a sua vida, meu querido, que Deus vai mudar os seus pensamentos. Eu sei os pensamentos que eu tenho para você, para te dar uma esperança e um futuro. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Amém? O que você já viveu é que você tem que entregar para o Senhor. Amém? Teu passado tem que ser resolvido, para o teu presente fazer sentido e o teu futuro está garantido. Entenda isso no seu espírito. Isso é uma frase de efeito.